Boa noite, estamos ao vivo. A gente está começando, a partir de hoje, uma semana literária. E a gente vai aguardar as pessoas chegarem, porque ainda não visualizamos, temos uma pessoa visualizando, daqui a pouquinho teremos mais. Então, a gente aguarda alguns minutos para a gente começar. Cláudio, é o seguinte, você está utilizando celular ou notebook? Estou utilizando celular. Ah, sim. Porque está tendo um retorno aí. Geralmente. Tá. É porque eu geralmente estava. Se tiver um ligado. Uhum. Aí, se você tiver dois aparelhos, aí você visualiza num e no outro você tira o áudio, baixa o volume dele, porque senão o retorno vai interferir na hora que a gente estiver falando. Então agora já temos 5 pessoas. Eu vou começar antes de entrar diretamente no nosso assunto, eu vou falar do propósito desta semana e a partir do momento que a gente tiver uma quantidade maior de pessoas, a gente já entra conversando sobre o tema de hoje. Então, boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor e escritor Cláudio Antônio Mendes, de Mutum, Minas Gerais. Nós estamos iniciando uma semana com três noites com lives com escritores sobre literatura, sobre o processo de produção literária, sobre o gosto, o prazer de escrever e também de ler, porque nós estamos na Semana do Escritor. Próximo sábado, dia 25, será o dia do escritor, e a gente está fazendo esse enfoque aqui o nosso recorte é um recorte especial, que nós estamos falando de escritores que vivem em cidades pequenas, em cidades médias do interior. Então a gente precisa abrir esses espaços, principalmente nesse tempo de pandemia, que nós aprendemos a utilizar espaços que nós já tínhamos, mas não ainda tínhamos oportunidade de explorar o suficiente, que é o caso das redes sociais, das lives. Nunca se fez tanta live quanto se faz atualmente, né? Então, esse é um recurso que vai ajudar bastante a gente. E durante estas três noites, que são hoje, dia 21, amanhã, dia 22, nós vamos receber o professor Romildo Alves, também escritor de Pocrane, Minas Gerais, e no dia 24, véspera do dia do escritor, nós teremos o escritor José Ronaldo Siqueira, professor e escritor de Mutum, Minas Gerais. Então, são 3 grandes oportunidades para conversar sobre literatura. E, feitas essas considerações, o tema geral da semana é espaços e perspectivas para a produção literária no interior. Nesta noite, nós reservamos para conversar sobre o tema o processo de produção literária e o prazer da leitura. Então, eu quero receber aqui, com muita satisfação, muita honra, o escritor Cláudio Antônio Mendes, e eu vou começar aqui apresentando o currículo do nosso escritor. Cláudio Antônio Mendes mora em Mutum, Minas Gerais, e ele está ao vivo de Mutum e eu de Conceição de Ipanema, são cidades vizinhas. Ele é professor de Ciências Biológicas na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Na sua trajetória literária já tem alguns escritos publicados, já uma carreira já bem consolidada. Já publicou Universos, livro de poema, O Homem e Suas Perdas, Indrizos, Decalogias Poéticas, também poemas, livro a serem lançado, e ele nos informou aqui no currículo que já estão sendo impressos 2 Noites de Vingança, O Castelo de Alice, são contos. Participou do prêmio Escambau de Microcontos, participou já de diversas antologias com contos, crônicas e poemas,
Na sua carreira tem aqui projetos culturais que já se envolveu, como desenvolvimento de diversos saraus promovidos por escolas estaduais, café literário promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Mutum, Canjicada Literária. Eu gostei do nome do evento, Canjicada Literária, que foi promovida pelo escritor e também pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, boa noite, seja bem-vindo. Cláudio, o nosso escritor da noite, pode ficar à vontade para suas palavras iniciais. Boa noite, José Aristide, boa noite, né, quem já está conosco aí. Antecipando até uma boa noite para quem ainda vai chegar para conversar conosco. E é um prazer, é todo meu, né, ter essa oportunidade, ter esse espaço. Eu confesso para vocês, Aristide, e para quem está nos acompanhando, que eu fui por um tempo um pouco relutante nessa ideia de ser chamado de escritor. Fui porque na minha cabeça e na cabeça, né, talvez de outros, escritor é aquele que consegue trazer para a sua remuneração algo vindo da literatura. Mas depois, conversando um pouco e emergindo um pouco mais no campo da literatura, a literatura pode nos dar outros ganhos que não sejam necessariamente monetários, né? O ganho só de você saber que alguém leu o que você escreveu, o ganho de alguém comentar, olha, eu gostei do seu poema, eu gostei do seu conto, eu não gostei, achei que poderia ter sido melhor trabalhado aqui e ali. Então, esses são ganhos de convivência, né? Eu sou, como você me apresentou, eu sou professor, né, de ciências biológicas, e eu tenho um amigo em Pocrane, né, ele é de Pocrane, mas trabalha na Escola de Mutum, que é o Manuel Alcântara, um professor de redação aqui bem conceituado na nossa região. Ele me definiu uma vez como um ponto fora da curva. Por que isso? Porque, né, eu leciono no campo das ciências naturais, né, no campo da biologia. Já fui professor de ensino religioso, né, tenho um pós, inclusive, em ciência da religião, com ênfase, né, no ensino religioso. E, de repente, eu apareço, né, falando de literatura, de poemas, e como assim? Então, eu tenho digamos assim, uma imersão nesse mundo. Eu, às vezes, considero que o mundo tem vários mundos dentro do mundo, né? Tem o mundo do futebol, tem o mundo das pastorais, tem o mundo, né, de diversas outras coisas, mundo da música, e tem o mundo da literatura. E, nesse momento, nessa fase da minha vida, eu estou fazendo uma imersão nesse mundo da literatura. Mas não é a primeira vez, né? Até, se você me permite alongar um pouco mais, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Às vezes as pessoas me perguntam, quando é que você despertou para essa questão da literatura? Foi lá no final dos anos 80, né? Durante o final do meu... Hoje é ensino fundamental, mas naquela época era primeiro grau, né? E início ali do ensino médio. A gente vai lembrar que os anos 80, na música, fez muito sucesso no Brasil as bandas de pop rock, né? Engenheiros do Hawaii e outros mais. E eu gostava muito, né, dessa banda, Engenheiros do Hawaii, quanto outros mais, e de uma banda, talvez nem muita gente vai lembrar dela, Heróis da Resistência, que é formado pelo Leone, que era do Kid Abelha. E eu gostava não só das músicas, mas gostava das letras. E naquele momento de adolescência ali, eu sonhava, eu me via talvez sendo um guitarrista, um baixista, um vocalista de uma banda, né? Eu acho que muita gente passou por isso. A razão, né? O meu pai, ele toca violão, ele canta muito bem, o sertanejo raiz, né? Que também é um estilo de música que a gente não deve gostar, porque tem poética nas letras. Aqui em Mutum ele é considerado um bom tocador de viola de 10 cordas, né? Violão muita gente toca, mas viola nem todo mundo toca. Só que eu não herdei esse talento literário dele, desculpa, musical, né? Não herdei esse talento musical dele. Mas eu, nesse sonho de imaginar que poderia vir a ter uma banda, eu escrevi as letras, né? Eu escrevi as letras. Só que essas letras se perderam no meio desses bota-fora que a gente faz final de ano, tanto papel em casa, né?
Essas letras se perderam. E fui fazer o que hoje é o ensino médio, né, era segundo grau, na Escola Agrícola de Itapina. Hoje é IFES, né? IFES de Colatina, de Itapina. É o meu ensino médio, é técnico em agropecuária. E lá eu tive tempo, né, vivendo no internato, de ler, porque eu era aquele aluno que prestava atenção nas aulas e não estudava muito para as provas. E tirava nota suficiente e até, muitas vezes, nota boa para passar. E nesse tempo aí de espaço, à noite, numa escola agrícola, na zona rural, e uma biblioteca boa, inclusive, né, eu tomei contato com os textos de Sidney Sheldon, que era um escritor bem badalado na época. E essa história que eu vou contar, eu já conto ela já tive a oportunidade de contar ela para outras pessoas em outras oportunidades, mas eu já vi um outro escritor, o André Bianco, contar a mesma história umas 10 vezes, a história dele, né? Então, lendo Sidney Sheldon, eu ficava pensando, poxa, o protagonista do Sidney Sheldon passa uma parte em Nova York, daí a pouco pega o avião, vai para Paris, daí a pouco vai para Roma. Eu acho que eu nunca conseguiria escrever isso. Mas quem sabe eu consigo escrever um protagonista que está em Mutum, daí a pouco vai para Lajinha, daí a pouco vai para Conceição de Ipanema, daí a pouco vai para Mirim, dá uma ida em Vitória, ou Rio, e comecei a pensar nessas histórias, né? Então, digamos assim, o meu encantamento com a literatura veio dessa época. Aí vieram os anos 90. Nos anos 90, eu, com meu ensino médio formado, né, e tive a oportunidade de trabalhar numa escolinha rural pela prefeitura aqui em Mutum, e que tive a mesma, entre aspas, solidão à noite. De dia estava trabalhando e à noite ali. Nas escolas dos anos 90, havia um catálogo daí de ouro, catálogo amarelinho. E não tinha internet, não tinha, né, os meios de comunicação não eram como hoje. E por aquele catálogo, para continuar lendo, eu comprava os livrinhos, reservava ali um pouco do meu salário para comprar os livrinhos. Dois livros, né, me chamou a atenção. Um livro de contos policiais, de Luiz Lopes Coelho, acredito também que não seja um escritor muito conhecido, e um livro de poemas do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart já é mais conhecido, né? E eu comecei também a produzir histórias. E na minha solidão à noite lá na zona rural, eu ouvia, né, um cronista policial que foi famoso, que é o Gil Gomes. Antes dele aparecer na televisão, do Aqui Agora, no SBT, que fez muito sucesso nos anos 90. Aí eu ficava imaginando, aquela história que o Gil Gomes contava, eu poderia contar ela de outra forma. E criei até um detetive. O Luiz Lopes Coelho tem um detetive chamado Dr. Leite. O meu detetive, eu dei o nome nele de Dr. Ramos. E comecei a criar aquelas histórias ali. Bem, então eu tive esse ciclo de produção ali nos anos 90, onde, né, eu fui para, né, ali trabalhando, passei 2 anos no seminário, eu cheguei a fazer parte por 2 anos da congregação Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Sacramentinhas em Mamirim, experiência muito enriquecedora. Voltei e continuei trabalhando, fazendo faculdade e continuei escrevendo. Nesse ciclo dos anos 90, o mais longe que eu cheguei, digamos assim, de expressão literária, foi ter sido chamado para participar de um livro colaborativo, que hoje a gente chama de antologia, com um conto chamado A Saga do Feio, né, o conto, e eu peguei vários poemas meus, eu comprava o Estado de Minas, e lá tinha endereço de concurso literário, eu resolvi um dia participar do concurso literário, não fui entre os primeiros, fiquei em 63º lugar, mas eu achei aquilo, assim, fantástico. Pela primeira vez, né, ter sido considerado, ter meus contos à frente de outras, desculpa, meus poemas à frente de outras pessoas. Mas, aí, entrando nos anos 2000, entrou outro ciclo da minha vida. Eu passei a cuidar mais da minha família, eu estava constituindo família, eu passei a viver com mais intensidade a minha militância pastoral, a viver a minha militância política, e não produzi muita coisa no campo da literatura. Escrevia, mas dentro da militância social, da militância, né, pastoral. Só que esse período da militância ele ainda existe, eu ainda carrego muito das utopias que me levaram para a militância social,
carrego ainda a fé que me fez ir para a militância, né, pastoral, mas hoje eu estou um pouco em casa, um pouco mais em casa, porque eu quero ficar mais perto dos meus pais. Eu sou filho único, né? Então estou aqui bem perto dos meus pais. E para fazer essa transição, eu comecei a criar uns blogs, né? Aí eu tive a ideia de criar um blog para cada área, para que quem entrasse num blog para ver um assunto não misturasse com outros assuntos. Foi onde eu criei o Mutum Pastoral, que inclusive eu acho que nos aproximou, né? Sim, Aquele sim. trabalho lá de pastoral da comunicação. E Uhum, eu também sim. criei um blog chamado Mutum Cultural. Aí esse blog Mutum Cultural, eu tinha que ter conteúdo, né, para colocar nele. E fui pesquisar na internet algum escrito de um escritor que, inclusive, vai fazer parte dessa semana nossa, que é o Zé Ronaldo. Né? O José Ronaldo, eu fui lá e pesquisei o que tinha de José Ronaldo na internet. Encontrei Uhum, um site chamado Recanto das Letras. Tinha 4 textos dele lá. E eu não era tão próximo do José Ronaldo como eu sou hoje, a ponto até de falar com você sobre ele. Né? Eu não era próximo sim, dele como sim. sou hoje. Ele não trabalhava na minha escola, trabalhava em outras escolas, eu também em outras escolas. Hoje nós somos, inclusive, colegas, né, da mesma escola, trabalhamos juntos, conversamos mais sobre literatura e sobre a vida em si. Mas eu queria fazer ali uma postagem sobre o José Ronaldo. Quando eu descobri o Recanto das Letras, eu vi ali várias pessoas escrevendo como eu e deu vontade de pegar aqueles escritos dos anos 90 e postar ali. Foi Uhum, aonde talvez eu tenha retornado, fazer uma segunda imersão nesse mundo da literatura. E no Recanto das Letras é interessante, e falando até de literatura regional, que é o nosso propósito dessa semana literária, né? É um uhum. site que eu indico para quem escreve, dá uma visita lá. Só que em literatura, o Zé Aristide, que quem está nos ouvindo, tem uma questão. Às vezes o que é bom para mim não pode não ser bom para você. Né? Não tem Uhum. assim uma fórmula. Faça isso que isso é legal. Pode ser legal para mim, pode não ser. Por exemplo, o Recanto das Letras não atraiu o José Ronaldo, mas me Uhum. atraiu, né? E aí, o Recanto das Letras, eu fui percebendo e colocando meus poemas ali, e vi que eu tinha que escrever mais para todo dia postar ali 1 ou 2 poemas, ou um conto, uma história. Foi onde eu retomei os velhos escritos e onde eu, né, continuei e voltei a escrever mais nessa nova imersão pela literatura. Isso foi o quê? Foi em 2015. Né? Então, tem uns 5 anos que a gente voltou, né, a transitar por esse campo aí da literatura e das escritas. Sim, sim. E dentro desse transitar pelo campo da literatura e das escritas, eu fui percebendo que lá no Recanto das Letras tem uma coluna em que aparecem os livros de quem tem assinatura premium. Tá? E eu Uhum. fui curioso em saber que livros era aquele. Eram livros de autores desconhecidos, né? Livros de títulos desconhecidos e de editoras desconhecidas. E alguns eram justamente as antologias. A pessoa faz parte de antologia e colocava o livro lá para se alguém interessar e vender. Foi onde eu tive a curiosidade de ir atrás dessa. Que editora é essa? De onde que ela é? O que ela faz? O que ela publica? E foi aí que eu fui ampliando a minha visão. Porque a literatura, os Aristide e outros, é 2 fases. Uma é a literatura em si, é o seu produzir. Né? Aquele momento que você está lá sozinho, está nas suas abstrações e de repente aflora um poema, você vai e escreve, ou você tem a ideia de contar uma história fictícia, começa ali, Uhum. depois retoma. A outra coisa é o mercado literário. E aí Sim, não é sim. só quem faz literatura, você mesmo fez uma imersão pelo mercado literário recente, né? Você tem Uhum. experiência dessa ideia de mercado literário. Bem, Sim, sim. então a grande questão que eu acho que a gente pode contribuir com quem é aqui da região, com quem é do interior, é o seguinte: eu tenho um poema, ou eu tenho vários poemas que dá para fazer um livrinho de poema. Eu tenho uma história, eu tenho um conto, ou eu tenho, talvez nem seja essa literatura de entretenimento, mas eu tenho vontade, por exemplo, de contar a história do meu distrito, né? Contar a Uhum. história da minha família,
ou escrever sobre a biografia de alguém que foi importante na minha cidade, ou escrever sobre minha experiência na pastoral, ou alguma coisa que eu tenho para compartilhar. Como que eu faço? Né? As perspectiva de quem está no interior. Então, digamos assim, se eu fui relutante no passado de dizer que é escritor, hoje o que me faz, né, participar da live, o que me faz aceitar os convites, é poder compartilhar um pouco que eu tive de vivência, de experiência com quem ou teve mais que eu e pode me ajudar, ou eu partilhando com alguém que está trilhando esse mesmo caminho, né? Essa troca de experiência. Então, acho que a nossa live, essa noite, pode ir por esse caminho. Eu acho que esse é o pensamento também, quando você preparou, né, esse tema para a gente fazer essas 3 noites de bate-papo aqui sobre literatura. Sim. Até agora, o que você já fez? Você poderia falar sobre as primeiras publicações, os livros que você já publicou, como é que foi, se teve dificuldade ou não, como você divulgou isso, e queria saber também quais são os temas mais preferidos e que são os mais recorrentes tanto nos seus poemas, quanto contos, etc. Então, 2 momentos. Gostaria que você falasse sobre as obras que já produziu até agora e quais são os assuntos que chamam mais atenção e transparecem nesses livros. Então, assim, apesar de cada obra ter uma história dela, né, mas elas se entrelaçam com essa trajetória que nós acabamos de conversar aqui. A questão das obras, né, hoje eu considero obra mesmo no mercado já disponível, 2, porque uma eu estou fazendo uma segunda edição dela. E aí é interessante que essa noite aqui eu quero partilhar os meus acertos, as minhas conquistas, mas também os equívocos, né? Os equívocos que eu cometi, pode ser que alguém venha cometer ao publicar uma obra. O livro, esse que você até tem aí, Universos, ele é justamente aqueles poemas que eu participei lá em 1996 de um concurso literário. Quando eu me vi na possibilidade de publicar um livro, me veio a ideia de publicar esses poemas aí. Tá? Então, a ideia era essa, era publicar, né, a minha produção literária. Eu falo disso na introdução do livro. Tanto é que quem lê esses poemas aí tem que ler contextualizando com os anos 90, né, dentro daquele contexto dos anos 90. Então, essa é a obra. Por que que eu resolvi? Porque a gente que escreve, a gente fica com vontade de ver aquilo num livro, não fica, né? A gente fica com vontade de ver aquilo num livro. Eu sei que tem pessoas que escrevem, e o ímpeto dele é guardar na gaveta, dar um tempo e tal. E outros vão por esse caminho. Pode ser ter conquista, mas pode ser equívoco. Um dos equívocos que eu cometi, e aí até em relação com o nosso assunto aqui, é que a gente que escreve, um dos processos mais difíceis para a gente estar no interior é a chamada revisão do livro, a revisão gramatical do livro, tá? Porque os colegas aqui no interior que têm esse know-how para fazer uma revisão do livro para a gente, eles geralmente são pessoas ocupadas no magistério, né, não tem muito tempo, e eu cometi esse equívoco. Esse livro que você tem na mão, eu já tenho uma versão nova dele, você viu que as capas são diferentes, né? Sim, sim. Ele passou por uma revisão agora. Então, agora ele está pronto para ser consumido mesmo para, né, para o leitor. E nós também vamos falar um pouquinho desse encanto pela leitura, né? Então, ele está preparado e consumido pelo leitor. O Decalogias Poéticas, ele tem uma história interessante, que ele também é dos anos 90. E ele foi escrito em 10 dias. Então, lá em 1996, eu estava, no final de ano, em 26 de dezembro, né? E aí, final de ano, e não tinha muito para onde ir, chovendo, eu resolvi me apresentar um desafio, escrever 10 poemas por dia, cada dia dentro de um tema, durante 10 dias. Então, eu escrevi ele entre 26 de dezembro a 5 de janeiro de 97. Então, dentro esse livro foi criado aí. Claro que depois a gente vai rever os poemas, a gente vai
acertar uma coisa ali, outra ali. E só agora que eu resolvi, né, também publicá-lo, tá? Pelas plataformas de publicação, que depois a gente pode falar a diferença de publicar por editora e publicar por uma plataforma de publicação, como a Clube de Autores, a Perse. Agora tem uma nova no mercado que eu estou revendo como que ela é, que é a Wiclap, né? É uma plataforma nova. E então esses dois livros têm, né, esse contexto. Foram os poemas escritos lá nos anos 90 que eu faço uma revisão. O Homem e Suas Perdas, ele vem do Clube de Autores. O Clube de Autores permite você conhecer vários estilos de poemas. A aldrabia, os indrizos, o poetrix e vários estilos de poemas. E eu me identifiquei com o indrizo, né? Eu fui escrevendo um indrizo, fui escrevendo outro, fui escrevendo outro. Aí a temática, você coloca a temática desses indrizos, geralmente acaba aflorando, é aquilo que a gente, enquanto ser humano, vai perdendo ao longo do tempo na nossa vivência. Às vezes os amores que a gente tinha, que acaba perdendo, né? Acaba sentindo como se fosse perda. Às vezes a perda, né, da própria vida mesmo, a perda das oportunidades que a gente tem, a perda que não é a gente que perde, mas é o mundo e o processo do mundo, é esse maquinário do mundo que vai tirando da gente. Então, por isso que eu resolvi intitular os meus livros O Homem e Suas Perdas. Cometi o mesmo equívoco do Universos. Faltou uma revisão gramatical mais apurada. Então, nesse momento, ele está passando por uma revisão gramatical e uma reedição, né, do Homem e Suas Perdas. Então, o processo é esse. Agora, sobre tema, é interessante a gente diferenciar o seguinte: tem dois tipos de pessoas que produzem literatura. Aquele que gosta de um gênero literário, aprofunda-se nele e vai, né, se escrevendo aquele gênero literário e vai se aperfeiçoando nele. E tem, né, outras pessoas como eu que acabam não se prendendo a um gênero literário. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa lê um poema meu falando, né, de morte, de perda, ele pode, daí a pouco, encontrar um poema falando de vida, de ganho, de conquista, né, aquele poema que muitas vezes serve até de autoajuda. Então, não tem um estilo. Por um lado, você se sente livre para escrever o que vem, né, você tem essa liberdade, essa ampliação dos gêneros, mas, por outro, em se tratando de literatura, nem todo mundo, né, gosta de todo e qualquer gênero. Às vezes as pessoas gostam de um determinado gênero. Então você perde nisso. As pessoas leem algo que você escreve e daí a pouco lê de outro gênero e fala assim: olha, eu gostava mais daquele lá. Né? É o caso, por exemplo, dos dois livros de poemas. Por que dois livros de poemas? Um foi por causa do atraso da pandemia, por isso que está os dois ao mesmo tempo saindo quase juntos, né? Uhum. Por exemplo, nos Duas Noites de Vingança, são contos de suspense, né? Suspense, ele nem é indicado para menores de 16 anos, ele é aquela literatura bruta mesmo, né? E já no Castelo de Alice, você já tem contos do cotidiano, né, onde os personagens vivem, né, a vida dentro de uma normalidade. No conto, né, Duas Noites de Vingança, há inclusive uma passagem pelo sobrenatural. Então, são dois assim, gêneros literários diferentes. Por isso que são de livros diferentes. Né? Não dá para você colocar um conto de suspense sobrenatural em um livro que daí a pouco tem um conto onde você tem, por exemplo, um conto meu chamado Eterno Breve Momento, de uma relação ali entre um líder pastoral com, né, uma outra líder pastoral e que tem ali um final feliz entre eles. Né? Passa pelos percalços, mas tem um final feliz. Então, assim, conversando com quem escreve e com quem está começando, com quem gosta de escrever, tem essa questão. Você é aquele que vai se ater a apenas um gênero ou você vai dar, como eu, dar uma passeada por todos os gêneros, né, que existe aí pela literatura fora? Tem ganhos e tem perdas em cada opção que você fizer. Né, eu tenho uma experiência já, ainda não quis publicar nada dessa área de literatura fictícia, né? Eu escrevo também desde os 10 anos, mais ou menos, já tenho uma coleção de talvez 300, 400 poemas,
já tentei fazer algumas experiências também com peças teatrais, só que eu tenho dificuldade com narrativa, com romance. Com qual gênero você se identifica mais? Tem facilidade de passar de um para o outro, de um poema, agora eu já vou escrever um conto. Como é que você vê isso, a facilidade que uns têm para vários gêneros e outros já têm apego ou facilidade, mas fica somente num. Você sente facilidade de transitar entre esses diversos gêneros? A gente nem sabe dizer se é facilidade ou não, né? O processo de criação literária ele é interessante, que às vezes não é a gente que produz, né? Parece que aquilo que está sendo produzido é que está usando a gente para se produzir, né? Uhum. A questão aí, a facilidade, porque literatura é muito subjetiva, né? Às vezes alguém vai ler um poema, igual eu disse no início, achar interessante, outros nem tanto. No entanto, no meu caso, como eu venho lá daquelas duas experiências de prosa e verso, eu tenho produzido as duas coisas e recebido críticas, né, positivas em ambas, né? Uhum. Tanto na questão dos poemas, quanto na questão do que a gente chama aí de narrativa. E, e agora, é claro e evidente que para quem está começando, talvez seja interessante os contos, que são narrativas, né, que não vai te tomar muito. O romance, eu não terminei nenhum romance. Tem romance no sétimo capítulo, tem outro no segundo, tem outro no primeiro, né? Eu Mas tenho o dificuldade com romance isso ele de toma mais continuar. tempo. Uhum. Isso, né? O romance ele toma mais tempo. Uhum. Então tem uma citação do Cortázar, Júlio Cortázar, né, um argentino, um dos melhores contistas da literatura mundial, que ele diz o seguinte: no conto você compra uma briga com o seu leitor. A questão do escritor e leitor é uma briga. Você tem que vencer a briga com o seu leitor. O conto é uma luta de boxe em que você aniquila o seu leitor no primeiro round ali, você derruba ele, né? O nocaute. Você dá um nocaute nele. É aquela coisa curta, a hora que menos pensa, o conto termina e tem um nocaute. E o romance, você tem que ganhar a luta do seu leitor através de pontos em cada round, né? Você vai para esse cenário aqui, você volta para esse aqui, né? Lembra lá do Sidney Sheldon, né? Está em Nova Uhum. York, vai para Paris e tal, e você tem os núcleos dentro do romance, é algo mais, né? Digamos assim, mais elaborado. E entre o conto e o romance tem a novela, que é diferente da telenovela, né? Ela Uhum. é mais extensa do que um conto, mas não chega a ser necessariamente um romance. Ela tem mais personagens na história do que um conto, mas não chega tanto quanto o romance. Então, o que, que acontece dentro, né, dessa questão do criar literalmente? Você tem que primeiro ir experimentando. Tente, né? Talvez você consiga terminar o romance, mas o romance toma mais tempo, tá? E talvez você nunca consiga terminar, mas fique em contos. Eu já vi vários, né, autores dando depoimento que começaram a escrever um conto que virou um romance, né? Uhum. Marçal de Aquino, por exemplo. Outros que começaram, né, na intenção de escrever o romance e acabou vendo que aquilo enquadrava mais em um conto. Então, você tem aí, né, a Parece que deu uma travada aí. Travou um pouco aqui a internet do Cláudio.
Pessoal, então a gente está conversando aqui com Cláudio Antônio Mendes de Mutum. Ele é escritor, já tem algumas obras publicadas e houve um problema aqui com a internet. Até que ele retorne, quero aproveitar este livro, Universos, primeiro livro de poemas de Cláudio Antônio Mendes. Eu vou recitar um poema. E aquelas pessoas que estão assistindo, nós faremos sorteio de alguns livros. Basta você comentar aí embaixo, eu quero, para a gente identificar que a pessoa assistiu a live e ver o nome. A gente dá um número para cada pessoa que esteja participando, e então, a partir daí, a gente vai e faz o sorteio. Então, os sorteios serão são dois livros diferentes. Um poema que está aqui no Universos é o seguinte: cabeça. Cabeça que esquece tudo. Cabeça que enlouquece. Cabeça que pensa como a imprensa. Cabeça da empresa SA. Cabeça que guarda a lembrança. Cabeça que parece criança. Cabeça que cria o drama. Cabeça que não vai para a cama. Cabeça que não cabe aqui. Cabeça que é mais que site. Cabeça que é labirinto. Cabeça que é labareda. Cabeça cheia de cachaça. Cabeça a caça. Cabeça que pensa em recompensa. Cabeça que não precisa de cabresto. Cabeça que escreve poema. Cabeça. Este poema do Cláudio Antônio Mendes está no livro Universos, Poemas. Então vou aguardar aqui, vou fazer contato com o Cláudio. Parece que a internet dele teve uma queda e ele, dando tudo certo, ele volta a conversar com a gente sobre o tema dessa semana literária, que é de hoje, de 21 a 24 de julho, e o assunto que a gente estava conversando é processo de produção literária e o prazer da leitura. O Cláudio, parece que houve um problema aí com a internet. Eu estou aguardando você. Pode entrar novamente. Então, está de volta aqui o Cláudio. Nós tivemos um problema com a internet, mas eu aproveitei um momento aqui, Cláudio, para recitar o seu poema Cabeça. Eu gostei muito desse poema. E com isso eu falei aqui com o pessoal a respeito do sorteio. Quem quiser, basta comentar debaixo deste vídeo, no meu perfil ou no perfil do Cláudio, e tem que colocar a expressão eu quero, para que a gente possa identificar que a pessoa esteja assistindo a live, né, e saber o nome, para a gente dar um número para cada um e no final fazer o sorteio. Só que vai ter sorteio só se houver comentários lá dizendo eu quero. Esse eu quero é para marcar a pessoa que está participando do sorteio e a gente poder dar um número para cada um deles e no final fazer um sorteio. Então, voltando aqui, Cláudio, gostaria que você retomasse. Você estava falando, não sei se você quer concluir esse assunto que você estava falando, dá para sintonizar e voltar nele, ou podemos dar um passo à frente? Não, a questão dos gêneros nós estamos falando, sim, né? sim, Estamos sim. falando sobre a questão do gênero. E isso eu creio que vai ter outras oportunidades, eu creio que o Romildo pode mencionar isso, o José Ronaldo pode contribuir muito com essa questão dos gêneros, né? Então, a gente poderia conversar agora a respeito do seguinte, eu particularmente, né, nessa minha incursão, como eu falei, saindo da literatura e indo para o mercado, né, literário, para o mercado enfim, o mercado de publicações, eu didaticamente organizei o seguinte: a gente tem um livro ou um conto. E agora, como que eu vou publicar isso? Como que eu vou fazer isso chegar até o leitor? Primeiro, a gente tem que ter em mente que hoje o livro ele concorre muito com os streams, né? Com Netflix, com outros entretenimentos. Literatura é entretenimento.
quem produz literatura produz entretenimento. Inclusive, já ouvi até algumas pessoas dizer o seguinte: hoje a gente não escreve, talvez nem para ser publicado, mas quem sabe aquilo que a gente escreveu se transformar em uma série, se transformar em um filme, né? Sim, Porque sim. esses tipos de entretenimento, eles estão, digamos assim, mais próximos das pessoas do que necessariamente um livro. Mas ainda nós temos, pelo Brasil e pelo mundo, muitas pessoas que ainda preferem o bom e velho livro escrito, né? O cheiro do livro publicado, Sim, quer ter sim. o livro ali na mão, deitar na rede, ou em uma cadeira de balanço. Então, ainda há mercado para o livro, basta a gente procurar. Então, eu pensei o seguinte: dentro do que eu falo a respeito de publicação, eu vejo 5 possibilidades, né, básicas de você publicar. Primeiro é aquela possibilidade clássica: você pega o seu original e envia para uma grande editora, Companhia da Letra, Record, tudo. Só que você vai estar concorrendo ali com um monte de gente que também escreve, né? E que tem muito mais experiências. E, e hoje eu lendo, fiquei sabendo que uma grande editora ela recebe por mês entre 6.000 a 10.000 originais. E eles não leem tudo, eles já descartam ali um montão por vez. Então a chance do seu trabalho chegar lá e não ser lido é grande. Mas também há chance de ser lido. Comparando com o futebol, é a mesma coisa de você passar numa peneira de um time grande, do Sim, Flamengo, sim. ou até mesmo de um time internacional como o Barcelona, né? A chance de você de cara ser publicado por uma editora dessa. E quem está nesse mundo tem que entender o seguinte: editora é empresa. Ela não vai te publicar por caridade. Ela vai só te publicar se ela vê que o seu livro vai vender e gerar lucro para ela e, né, depois para você. Então, é isso que a gente tem que entender das editoras. As editoras, elas publicam para gerar lucro para elas. Bem, então esse é um caminho. Você tem ali, pode acontecer, mas a probabilidade de acontecer é menor do que pelos outros caminhos. O segundo caminho é a gente procurar as editoras, né? E aí os 2 livros de conta estão saindo por esse tipo de editora, que é chamadas editoras prestadoras de serviço. Né? Elas vão te dar um preço: olha, nós vamos cobrar tanto para publicar seu livro, e você vai ter tantos exemplares para você, e o seu livro vai ficar aqui na nossa vitrine virtual, na nossa lojinha, e você pode, seus livros seus, você pode vender e ficar com lucro para você, e o que a gente vender, você tem 10%, ou 5%, dependendo do contrato. Uhum. É uma outra possibilidade, né? É uma outra possibilidade. Nós não vamos chamar essas editoras menores, entre aspas, de caça-níquel, porque elas também estão fazendo o trabalho delas. Né? Elas não Uhum. têm condições, elas não têm o mercado que a grande editora tem. Ela sobrevive assim. E é claro que aí você vai encontrar diversos tipos de editoras. Né? Existe uma editora que o Zé Ronaldo pode mais falar dela, que é o que publicou o romance dele, a Patuá, que ela transita entre essas editoras, né, menores de prestação de serviço, mas consegue disputar espaço com grandes editoras, Sim, sim. levando, né, prêmios de literaturas aí, os chamados prêmios cascudos, né? Inclusive o Zé Uhum. Ronaldo, né, ficou em terceiro lugar em um desses prêmios cascudos aí por essa editora. Essa editora, ela é, digamos assim, fora as grandes editoras, é uma das melhores que eu conheço. Pode ser que exista outra, mas é uma das melhores que eu conheço. E então o segundo caminho seria essas editoras prestadoras de serviço. E é interessante também a gente diferenciar o que é uma editora e uma gráfica. Existe gráfica e Uhum. existe editora. A editora, às vezes, ela funciona em um escritório menor. Aí Sim, ela que sim. contrata o serviço da gráfica para fazer o serviço gráfico. O terceiro caminho é o que nós chamamos de edição do autor, né? O autor pega, vai lá, faz todo o seu trabalho que ele precisa, e aí é bom ter em mente que um livro, ele dá trabalho para ser feito, né? Não é só o texto, é a capa, o registro desse livro, é a correção ortográfica que eu mencionei, que às vezes é um equívoco que a gente comete, e eu vejo também alguns outros escritores aqui no interior cometendo esse mesmo equívoco, né? De você não fazer uma revisão devida, porque o leitor merece um trabalho bom. Né? O leitor tem que ter em mãos um bom trabalho. E aí você faz isso tudo. Hoje há vários freelancers que fazem correção. Não é um serviço, um profissional bom, ele não é barato.
e depois de tudo você vai lá e você contratar a gráfica. Vale a pena? Depende. Eu já li que se você tiver um público de 3 mil leitores, esse é um caminho que vale a pena, tá? Porque você vai conseguir, através de vender o livro, você vai conseguir pagar o custo do seu livro. Um quarto caminho seria, né, as chamadas plataformas, que hoje estão aí. É onde eu tenho os 3 livros de romance publicados. E você pode colocar até mais em uma plataforma. O Universo, por exemplo, ele está na Wiclap, essa nova que eu falei, inclusive estou até esperando o livro chegar para ver se a qualidade é legal, né, para falar mais. Tem a Clube de Autores e tem a Perse, e tem outras, mas essas 3 que eu trabalho mais com elas. A plataforma, o equívoco que eu cometi, que eu achei que na plataforma alguém ia dar uma olhada no livro e dizer assim, não, vamos corrigir isso aqui que está legal. Não, não é isso. Você que faz todo o processo, você que insere a capa, você que insere tudo, e se tiver erro de português, vai ficar o erro de português lá. Se tiver o erro gramatical, vai ficar o erro gramatical. Então, o que acontece? Você tem na plataforma bons livros legais, eu já comprei, bons livros nessas plataformas, mas não tem livro legal, também tenho vendido livros, né, nessa plataforma. Você escolhe, inclusive, o quanto que você quer ganhar de direito autoral, né? E é claro, se você colocar um preço maior, o seu livro vai ter um valor maior, porque tem um valor da gráfica, o valor da plataforma. E, enfim, é um meio, né? Então, se alguém que está nos ouvindo pensar em algum dia em publicar um livro, vale a pena conhecer e tirar suas próprias conclusões. Vale, não vale, né? Então, é um meio. E tem também, você pode participar, como eu tenho participado de vários, né, já dezenas, tá? De antologias, onde você vai ter um poema, ou 2, ou 3, ou 4 poemas seus, né, de sua autoria, poemas seus, de sua autoria, e você vai ter de vários outros. Qual que é a vantagem que eu vejo participando de antologia? Você vai receber livros que têm, né, textos seus publicados junto com de outras pessoas que estão no mesmo meio que você, estão nos mesmos caminhos. E aí você pode comparar, você vai encontrar, às vezes, antologia, pessoas que já estão num processo mais elaborado que o seu e pessoas que estão caminhando junto com você. É um outro caminho, né? É um outro caminho a questão das antologias. E tem antologias também diversas. Tem aquela que sequer revisam o seu texto e tem aquelas mais sérias. A mais séria que eu conheço foi talvez não foi a primeira que saiu uma antologia minha, mas a primeira que eu mapeei um texto é a Andro. Essa faz a revisão do seu texto, né, os organizadores de antologia entram em contato com você. Se for o caso, eles pedem você melhorar, eles recusam o texto, e aí que está. A primeira vez que eu participei dela, eu tive 2 contos, né? 2 contos na primeira vez de antologia, e tive um poema não aceito. E aí eu achei ruim, fiquei triste? Não, porque eu vi que há seriedade, inclusive na editora. Há seriedade na editora. Se elas recusam aquilo que elas acham que não está legal, é porque há uma seriedade. Sim, sim. Né, e também uma quinta forma são, por exemplo, a Wattpad, o Recanto das Letras, onde você posta ali e as pessoas leem. E algum dia alguém vai achar seu texto ali e achar interessante. Na Wattpad, muitas vezes, há concurso, o melhor que for lido aqui, né, a gente pode publicar. Né? Wattpad, por exemplo, eu tenho Rafael Caputo, por exemplo, que é um escritor de Curitiba, ele está lançando um livro que eu até adquiri, eu gosto do que ele escreve, que estava num concurso lá do Wattpad, né? Ele foi finalista do concurso. Então, aí, como ele foi finalista do concurso, ele já está publicando na Amazon. A Amazon também é uma outra plataforma que precisa ser olhada, e aí aquela questão que a gente está falando, a gente pode gostar ou não, né? Eu, por exemplo, não gostei muito da Amazon, não tenho nada meu na Amazon, mas eu conheço, por exemplo, a Larissa Prado, que escreve contos, né, sobrenaturais, e ela até tem sido, né, remunerada, monetizada, né, como se fala hoje, a palavra da moda, né? Sim, sim. E ela tem recebido a monetização
publicando só contos. A Amazon permite isso, em vez de você publicar uma obra de contos, você publicar um conto seu, e vende ali a R$2,50, R$3 por conto, né? Eu, às vezes, compro um conto lá de alguém que eu conheço e escrevo. Então, quer dizer, hoje há possibilidades de você publicar, né? Ou agora, o que a gente tem que olhar bastante é o que você vai publicar, trabalhar sempre a qualidade do que você vai publicar, que você vai dispor. E aí, José Aristides, você me permite? Sim, Eu sim. vejo que as editoras, elas mudaram com o tempo. A história está mudando o mercado, e isso chegou também no mercado das edições de livros. Antigamente, a editora, ela é que fazia a intermediação com o leitor. Ela era um meio, o autor, editor e leitor. Hoje é o contrário. Quem tem que ter leitor é você. Você que tem que ter leitor. E as editoras hoje, as grandes editoras que nós falamos, a pergunta é por que as editoras estão publicando youtubers? Né? Sim, as grandes sim. editoras estão atrás de youtubers, porque eles têm público, eles têm leitores. Às vezes é até o que nós chamamos de escritor fantasma, né? Aquela pessoa que não aparece escrevendo para o YouTube e sai com o nome do YouTube do livro, mas na realidade 99% do livro foi escrito por uma outra pessoa que foi remunerada por trás para o livro sair em nome do YouTuber. O livro em nome do escritor não venderia nada, mas em nome do YouTube vende e vende muito. Sim, Então, sim. é só para a gente ter uma noção de mercado, né? O que o desafio, né, da nossa live, ela é o seguinte, né? O produzir literário, mas qual que é o desafio de quem está aqui no interior? É esse, é de ter os seus leitores, é de ter gente que te lê. E aí tem gente que te lê porque gosta do que você escreve, mas tem gente que te lê também porque te conhece, né? É seu amigo, é seu colega e também te conhece. Agora, uma ilusão que pode, né, frustrar muita gente é pensar que ao publicar um livro, por exemplo, vamos supor que você mora em um distrito, uma cidade tem 1.000 habitantes. Você publicar o livro e achar que 500 pessoas vão adquirir seu livro. Não vão, né? Não vai Sim, sim. adquirir. Né? A gente tem essa, né, quando a gente está começando, corre esse risco. Eu não passei por esse risco por ler antes, por saber que não é bem assim. Tá? Então, a gente tem que ter essa ilusão. Outra coisa que a gente que escreve não pode esperar é que seu primeiro livro seja bem sucedido. Sim, sim. Ocorre. Você escreveu um livro e aquele primeiro livro seu seja bem sucedido. Mas eu conheço histórias como do André Vian, porque eu cheguei a fazer parte da mentoria com ele, é que ele foi digamos assim, tornar o que ele chama de best-seller, e ele diz que best-seller no Brasil, se você vender 10 mil livros, você é best-seller no Brasil. No mundo é 100 mil, 200 mil, mas no Brasil, 10 mil já é best-seller, já está de bom tamanho, né? Ele diz que dos 14 livros que já publicou, já vendeu mais de 1 milhão. Então, ele fez sucesso aí, pegou essa onda dos vampiros, né? E tem ele isso vendeu também, bastante. né? Tem um momento, né? Determinadas ondas que podem fazer o sucesso do escritor. Isso pode fazer o acontecer. sucesso. Essa onda passou. Depois vem a onda da fantasia, né? De romance de fantasia. Então, no poema, as grandes editoras, lembra das grandes editoras que nós falamos? Elas não vão te publicar porque não vai vender. Né? Agora, você pode publicar e você vender ali para o seu grupo, né? Ou então em troca desse prazer que nós estamos falando de ser lido, de simplesmente ser lido. Por exemplo, você lê um poema meu e você disse que gostou. Isso é um ganho que o escritor tem. É algo que satisfaz um pouco o ego do escritor. É o prazer estético, né, que a gente fala. O prazer estético. Então, o que acontece? Igual, por exemplo, eu já conheço outras pessoas que mencionaram poemas que eles gostaram deste livro e não mencionaram este. Mencionaram outros poemas, inclusive eu, que nem é talvez o que eu mencionaria. É onde a gente fala que cada um tem a sua ótica, né? Tem a sua leitura do que o escritor escreve. Mas aí, Zé Aristide, dentro aqui, né, do nosso leste de Minas aqui, né, e da gente que está em cidades de pequeno porte produzindo literatura, a gente tem que ter atenção nessas situações. Então, o que eu me pergunto é o seguinte: se nós aqui no interior compramos livros de quem mora nas grandes cidades, como nós vamos fazer das pequenas cidades levar os nossos livros para as grandes cidades? Sim. Né? E aí entra um pouco do que já entra
um terceiro momento de quem escreve, a comercialização, o marketing, né, levar seu livro para lá. Foi uma pergunta, por exemplo, que participando da mentoria com o André Vian, que eu fiz a ele. Como que a gente aqui no leste de Minas pode vender? Ele é de Osasco. Ele pegou o primeiro livro dele, fez 1.000 exemplares, pegou o fitinho dele, 147, lá no final dos anos 90, e foi deixando 30 livros em cada banca. Hoje nem banco de jornal mais, quase que não tem, vários fecharam, né? Então, como que nós vamos fazer? As grandes livrarias estão aí com dificuldades, não sei se você tem acompanhado isso. Sim, sim. As grandes livrarias estão com dificuldade. Então, a gente tem que encontrar o chamado marketing, né? O chamado marketing para fazer. Tem uma outra forma de publicar, e aí já é para quem é bastante conhecido, que é as chamadas vaquinhas virtuais, né? Clicante e outras vaquinhas. Por exemplo, eu também gosto muito de uma autora chamada Cláudia Lemes, e ela passou a publicar uma edição do autor por esse tipo de publicação. Ela põe o projeto lá, diz quanto que gostaria que vai sair a contribuição de cada um, você compra antes de imprimir o livro. Mas quando o livro seja impresso, quando ela chega naquele tanto, que está dentro do orçamento de tudo que ela programou, ou que o marqueteiro dela programou, lança o livro, inclusive o seu nome vem no livro, como colaborador da obra, né, como colaborador. Então, existem esses caminhos. Um recado, assim, para quem é do nosso interior aqui, né, e gostaria de escrever. Reflita primeiro, pensa direitinho, né, prepare bem o seu material, para que a gente e vai descobrindo qual que é a melhor para você. Às vezes o que é melhor para mim, o que vai ser melhor para o Romildo, o que vai ser melhor para o José Ronaldo, que vai estar aqui conosco nessa semana, pode não ser o melhor para você. Você pode encontrar um outro caminho fora dos nossos caminhos que nós encontramos. Eu queria só, aproveitando, você pode até avaliar para a gente a experiência que nós fizemos na Associação Sociocultural para animar, encorajar algumas pessoas que tinham os seus poemas guardados em casa. Então, a cada 2 meses, a gente faz um sarau. Inclusive, já colocamos, nós temos um varal de poesia, já colocamos os poemas seus lá. Então, as pessoas têm a oportunidade de chegarem lá no sarau, de lerem. Aí, aquelas pessoas que não tinham coragem, que muita gente não tem coragem de mostrar o que escreve. Começou ali o público pequeno, então você mostra ali para 5 pessoas. Aí depois nós encorajamos a fazer isso aqui, para a pessoa ter coragem de ver o seu poema escrito sendo levado para a casa dos outros. Então nós fizemos 2 pequenas antologias, são pequenininhas mesmo. Então aqui é tudo artesanal. Mas a qualidade, ela, para uma gráfica, não perde, porque o trabalho aqui, o material, a capa, papel couché, colorido. Aqui a capa foi produzida por uma artista plástica de Conceição de Ipanema, que é a cantamista Bonata. Então tem tudo, um livro direitinho. Aqui, como eu trabalho com design, aí eu fiz o trabalho de editar, né, formatar todo o texto. A Joana Regina, minha esposa, ela tem muita facilidade com acabamento, então nós fizemos a experiência, ou seja, a associação criou, aquilo foi o primeiro, aqui o segundo. Aqui a capa, também, a capa é minha, eu fiz esse desenho, e fizemos o trabalho, e vendemos a R$5. Ou seja, uma experiência, nós não estamos falando de se tornar um escritor ainda, mas é uma experiência, eu vou dizer, quase que terapêutica, a pessoa ter coragem de mostrar o que escreve. Não sei se você acha que seria válido para que pessoas sejam encorajadas por uma iniciativa dessa, que é uma iniciativa comunitária. Válido, muito, muito válido, né? Eu até quero compartilhar com você que estava dentro da minha agenda para esse ano, ia até aí Conceição de Ipanema, encontrar com você, inclusive, para ver esses livros e, se possível, escrever sobre eles no Mutum Cultural. Só que veio a pandemia, não foi possível, né? Inclusive, eu queria ler o teu livro que você publicou, para a gente também ver aqui Mutum e trocar o Universos pela nova versão. E aí veio né, o nosso distanciamento social, não foi possível. Eu vou arrumar uma oportunidade para te enviar, para você conhecer. Eu mando o meu e mando também esses aqui para você ver como é que é a nossa experiência
vamos dizer, de educação literária. Mas aí eu tive aqui alguma. Sim, sim. Eu vou complementar o seguinte: a pergunta é: eu acho não só muito válido, como acho que é o caminho que vocês aí fizeram pela associação. Nesse Sim. momento, o que está em discussão no Brasil é a Lei Aldir Blanc, que os municípios estão aí recebendo uma verba. Aqui em Mutum, nós estamos discutindo justamente uma antologia dentro da Lei Aldir Blanc, né, feito pela secretaria. A canjicada literária, ela é justamente um sarau também. Um sarau que a gente tinha a intenção de chegar no momento e fazer essa publicação. Nós estávamos aqui amadurecendo a ideia com a Secretaria Municipal de Cultura. Era o nosso amadurecimento da ideia seria o que a associação fez aí. Aqui nós estamos perdendo justamente por não ter associação. Até comentei com o secretário aqui de Cultura que lá 5 anos atrás, quando eu pensei em uma associação cultural para Mutum, e nós tínhamos que ter feito a associação, tínhamos que ter registrado que seja uma fundação, uma associação, para fazer esse trabalho. É lá atrás, como eu falei, da questão das antologias que eu participo, lembra? É muito importante a gente ter esse momento. Também eu já conversei com o Zé Ronaldo, nós não conseguimos fazer na escola que nós trabalhamos uma com os alunos. Na Sim, canjicada, nós sim. conseguimos levar alguns alunos, então, não só falar da canjicada, mas também recitar o que eles escreviam lá. E a Uhum. gente quer ver o que o outro, porque, porque ao mesmo tempo que a gente quer ver os nossos textos, nós também queremos ter mais colegas caminhando, né, no mesmo caminho que nós estamos fazendo, no mesmo percurso que nós, para que a gente vá construindo. Aí, José Aristide, aproveitando esse espaço, Sim. também uma coisa que a gente ouviu é a questão que tem nos Estados Unidos e não funciona no Brasil, é a Associação de Escritores, né? A Sim, sim. Associação de Escritores. E os Estados Unidos tem a Associação de Escritores, aqui não tem. Eu conheço a experiência da ABERTES, né, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance, de Suspense, Policial e Terror, que inclusive a Cláudia Lemes, que é essa escritora que eu citei, foi presidente por um tempo, hoje é o Tito Prates, que é um especialista em Agatha Christie no Brasil, né, ele é um embaixador, inclusive com o título dado pela família da Agatha Christie, ele é especialista em Agatha Christie, em suspense. Eles têm uma associação e eu penso se a gente um dia vai conseguir fazer uma associação entre nós que produzimos literatura aqui no leste de Minas, na nossa região, né? Sim. 3, 4 aqui de Mutum, 3, 4 de Ipanema, 3, 4 de Conceição, de Chalé, para que a gente se fortaleça um com o outro e vá, esse papo que nós estamos tendo, essa semana de literatura, seja um papo constante entre nós. Quem sabe um dia a gente consiga esse sonho. Sim. Eu gostaria de. Eu falei aqui a respeito, mostrei os 2 livros da associação. Nós temos feito um trabalho também em cada sarau, a cada 2 meses, de resgatar um escritor de Conceição de Ipanema. Então a gente já fez exposição do trabalho, falou do perfil, já de vários autores de Conceição de Ipanema. Eu quero só relembrar aqui, porque tiver alguém de Conceição que já viu o trabalho, quem não viu ainda, nós temos só os nomes. Sebastião Cardoso do Couto é um escritor de Conceição de Ipanema. Às vezes, pessoas não conhecem, porque esse trabalho de divulgação ele é lento. Sebastião Carlos Leite, é de Conceição de Ipanema. Nós temos um escritor que é muito produtivo, que é de Conceição de Ipanema, que é Romildo Hermesdorf Vidal. Ele já teve até no nosso sarau. Então ele já tem 2, 3, 4, 5, 6 livros já. O último esse é o penúltimo. Tô sem tempo. É poema. Então, esse trabalho, a gente está encorajando quem escreve, mas não tem coragem de mostrar, mas também divulgando quem escreve, mas ainda não é bem conhecido. Talvez isso a gente poderia fortalecer e essas experiências e trocar experiências entre cidades vizinhas. Isso pode ser futuramente um caminho para algum tipo de associação, algum trabalho conjunto. Então, tem
aquele ditado popular também, que o santo de casa não, né, não faz milagres. De repente, você pega o grupo de uma cidade e mostra na outra, pode ser que essa troca cause um efeito mais positivo. Então, são iniciativas que eu acho que a partir dessa semana, elas podem aparecer. Com certeza, em Mutum tem mais pessoas que escrevem, em Ipanema, em as cidades vizinhas. Então, eles sintam-se encorajados também. Futuramente, a gente pode fazer algum trabalho passando a pandemia, ou antes mesmo, né? Já algum contato virtual. Nessa última parte, porque nós já estamos com 1 hora e 5 minutos, a Joana está anotando as pessoas que comentam. Mas eu gostaria agora, então, que a gente passasse para algumas considerações sobre o prazer da leitura, o que a leitura pode contribuir para a vida da pessoa. Não sei se o seu enfoque a respeito da leitura é simplesmente que a leitura é só um entretenimento, é o prazer estético, mas ela pode também produzir transformações, seja em nível pessoal, ou seja, algo só mesmo psíquico para a existência da pessoa, ou de repente pode também uma contribuição social, um processo de transformação, de educação. Então eu gostaria que você fizesse essa consideração geral sobre o papel da leitura e talvez também essa relação do escritor, leitor e a importância dele na vida do leitor. Pode ficar à vontade aí para retomar ou continuar da forma que você achar melhor. Olha, tem uma frase de Monteiro Lobato, né, Monteiro Lobato que diz o seguinte: o escritor constrói castelos e o leitor habita no castelo que o escritor escreveu, né? Então, o que o leitor faz? O que ele ganha lendo, né? Para além do simplesmente entretenimento. Porque apesar da leitura hoje estar concorrendo com os filmes, com as séries, há uma diferença. A gente muito ouve falar assim: nossa, o livro é bem melhor do que a adaptação para o filme, do que a adaptação para a série. Porque realmente é. Quando o prazer de você ler, reler ali, te coloca dentro desses castelos. E sempre você ganha alguma coisa habitando esses diferentes castelos. Você sempre ganha ali, né, uma espécie de outras vivências do personagem e uma comparação com a sua, e como você coloca, né, a questão psicológica, que pode te ajudar a enfrentar aí as perdas da vida, né? O homem e suas perdas, então, enfrentando as perdas da vida e acrescentando, né, o seu know-how de conhecimento, mais condições de fazer, sobretudo, a leitura do mundo. A leitura de livros te ajuda na leitura do mundo. Muitas vezes o estudante pergunta para a gente que é professor, né, por que isso? O que vai me ajudar a conhecer isso? Vai te ajudar a fazer a leitura do mundo. O homem, ele precisa, e ele faz isso, às vezes até sem pensar, a leitura do mundo em volta. E quando você habita esses castelos construídos, né, por diversos escritores, você acaba tendo mais ferramentas para fazer uma leitura do mundo talvez muito melhor do que você faria se não tivesse tido contato com aquele texto. Então, eu penso e concluo o seguinte: a leitura de livros, seja romance, seja um conto, seja poesias, né, a abstração da poesia, ela te leva para fazer leituras de mundos, talvez de uma forma muito melhor do que você faria se não tivesse lido aqueles textos que você leu. A leitura do mundo, ela precede a leitura e ela complementa a leitura. A leitura é apenas um meio entre essas leituras, né, que você faz do mundo. E então, hoje, a gente tem essa questão, né? A mesma facilidade que a tecnologia nos trouxe, hoje você até se pensou que os e-books iam ganhar o lugar do livro, né? Do livro ali em papel, do livro impresso, ainda não ganhou. O e-book hoje ele representa em torno de 5 a 10% só do mercado literário. Ele pode até ser uma saída na hora que você está querendo um livro e não consegue ele, impresso, mas a leitura, independente de como que você faz, ela vai te proporcionar o prazer de ver a criatividade do escritor
e, ao mesmo tempo, ela vai te levar, talvez, a ser mais criativo na sua vivência com os mundos que você transita. Então, nós falamos aqui no início de mundos, né? Existe o mundo do futebol, o mundo da música, o mundo, né, da literatura. Então, dependendo do mundo que você transita, você vai ter visões diferentes a partir daquilo que você absorve ao ler. Então, o prazer da leitura, ele te proporciona isso. Quem lê sabe, né, do que a gente está falando. Quem lê pode até compartilhar a sua experiência de leitura. E quem ainda não tem esse hábito, tira um hábito de ler por dia, seja 10 páginas, 5 páginas, 3 poemas, 5 poemas. Né? Eu lembro muito que um dos livros que me chamou muita atenção, lá no ensino, né, do ensino fundamental, lá no antigo sexto ano, né, do primeiro grau, foi Outra Vez Eide, o Mágico de Oz. Né? Muitas vezes a pessoa fala, eu li lá na escola um livro muito grosso, não gostei da leitura. E tem até esse debate, qual que é o livro interessante para cada etária. Às vezes você pega, dependendo do que você lê, pode até te levar a um desgosto pela leitura. Você faz ali uma metáfora com a vida, você vai ver que o escritor, dependendo do gênero que ele fala, isso é interessante, dependendo do gênero, ele fala da aventura humana na Terra, né? Parafraseando aí uma música antiga. A aventura humana na Terra. Você pode pegar lá um livro de ficção científica, tá? Um personagem que anda aí pelos planetas. Não é diferente do personagem dos nossos contos que anda pela nossa região. É a aventura humana, né, e do homem com seus desafios que existe por trás de um poema de Homero, lá em Odisseia, lá em Ilíada, e existe também nos poemas de quem produz poemas aí em Conceição, nos livros aí em Conceição, do que nós temos produzido aqui no TUM, eu, José Ronaldo, o Gisele e outros mais. Né? Então, essa leitura de mundo é que está por trás de cada poema, de cada conto, de cada crônica, de microcontos, que nós não tivemos muito espaço para falar, mas é uma modalidade interessante e dificultosa para produzir microcontos, e que está também crescendo cada vez mais, essa ideia do microcontos, né? Então, essa leitura do homem, né, e de suas consequências é que, no meu entender, está por trás de cada obra literária. Então, agora nós estamos chegando aqui a 1h12 de live. A gente agradece a todos que estão acompanhando. E a gente vai passar agora para o sorteio dos livros. É um momento também de você divulgar o seu trabalho, né? E a gente poderia, depois do sorteio, você pode fazer as considerações finais, de repente algum tema que você não gostaria de aproveitar a oportunidade e não foi possível e tal. E a gente então vai para o sorteio. Eu vou esperar que a Joana fez o levantamento das pessoas. Ainda está em tempo ainda, as pessoas que quiserem participar do sorteio, elas precisam escrever aí no comentário eu quero, porque só a partir do comentário nós vamos conseguir identificar a pessoa para que ela entre na lista dos sorteados. Sobre alguma divulgação do seu trabalho, alguma coisa, você gostaria de passar alguma informação? Sobre o Recanto das Letras, você lembra aí de memória o endereço para a gente, que eu posso colocar aqui na tela? Para as pessoas terem a oportunidade de ler seus textos. Dá para lembrar de memória o endereço? Recanto da Letra? Não, de memória não, porque o Recanto das Letras, você tem o site, né, que se você entrar lá agora, recantodasletras.com.br, você vai ter os que postaram. Mas é recantodasletras.com.br, aí lá tem a busca, aí você busca pelo meu nome, Cláudio Antônio Mendes. Aí você cai na página onde está os meus textos. E por ser, né, ali está mais tema Recanto das Letras e ser um assinante prêmio, tem um blog, né, específico do Recanto, que eles chamam até de site, que é o Escritos do Cláudio, né, prosa e ponto arte. Né, parece que é isso. Porque também existe o Escritos do Cláudio,
blogspot.com, que é o blog que a gente tem, onde volta e meia a gente posta alguma coisa lá de inscritos, né? Essa semana, por exemplo, eu não postei porque nós estávamos nesse trabalho de divulgação, né, tanto da nossa, aqui da nossa live, como da live de sábado, que a gente vai fazer com a editora WI, sobre o livro que está saindo pela WI, Duas Noites de Vinganças, né, sábado a partir de 7 horas da noite, que inclusive é o dia do escritor, né? Sim, sim. Dia 25 é o dia do escritor. E depois você divulga para a gente o link da live. Como a gente vai ter atividade só até a sexta-feira, a gente aproveita e divulga o seu vídeo também, a sua live. Ela vai ser aberta, né? O público ou não? Vai ser aberta. Não, vai ser então... aberta pelo YouTube. Sim, sim. Então é só passar o link para a gente que a gente divulga. Isso, a editora, até pedi à editora para não divulgar agora, para não coincidir divulgação de duas lives simultâneas, né? Então, a partir de amanhã que a gente vai estar divulgando. Sim. Então, esse Recanto das Letras aí, inclusive, é uma dica, né? Fica a dica aí para quem quer conhecer o Recanto das Letras e avaliar. É onde eu posso publicar, me interessa ou não me interessa, né? Porque também é interessante por ler quem está lá. Porque é lendo que você vai ser lido também. Então, a Joana me entregou aqui a lista das pessoas que comentaram. Eu vou usar aqui. Então, cada pessoa, pela ordem dos comentários, recebeu um número. E eu vou utilizar aquele recurso mais simples, que é o do livro, folhear o livro. Então, aqui não tem como a gente... talvez a gente poderia ter até preparado melhor uma forma aqui, mas vamos tentar o máximo seguro possível usar o recurso aqui de folhear o livro e acertar um número. Esse número vai ser o sorteio. Qual o livro que nós vamos sortear primeiro? Eu queria até sugerir se você poderia... Você disse que poderia sortear mais de um, né? Que seria o Universos e uma outra antologia. De repente, se a gente puder sortear um hoje e sortear em outros dias, outras lives, que a gente continua falando seu nome, divulgando, e teremos também uma forma de chamar atenção para a participação para as próximas noites. Não sei se você concorda. Não, eu concordo sim. Olha, o outro livro que nós podemos divulgar é este livro aqui, que está aparecendo aí, aqui, né? Sim. Que é sobre microcontos, que é justamente aquele livro que traz o texto dentro do que nós falamos, que é hoje sobre a questão dos microcontos, que é uma forma que está crescendo muito. Esse livro tem 2 microcontos meus e de outros autores. Ele é publicado pela Iluminari, que é uma editora que propicia a gente participar gratuitamente de algumas antologias deles, a partir da nossa participação em outras antologias. Então, esse livro foi feito no final do ano passado, acabou saindo só em fevereiro, e ele poderia, talvez, ser sorteado hoje, né? E deixar os 2 de poemas para outro momento? Pode ser, sim. Então a gente faz, o pessoal que está acompanhando pode acompanhar as próximas lives, a da manhã e de sexta-feira, que nós vamos ter uma oportunidade de mais sorteio. Amanhã a gente vai estar conversando aqui com o Romildo Alves de Pocrane a partir das 19 horas. Então vamos lá ao sorteio. Então vamos, o lado direito, a página do lado direito será o número sorteado. Então, vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui. Isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui, lado direito, página 6, na ordem lá. Na página 6, Joana Regina. A Joana está dizendo aqui, vai sortear novamente. Ela está na organização aqui, então é melhor a gente evitar. Então o número 6 já não é válido mais, porque ela faz parte da organização. Vamos lá de novo.
Opa, vamos lá. É o número 1. É o Felipe Carlos. Felipe Carlos é de Pocrane, acho que mora em Caratinga, é do seminário. Então é o Felipe Carlos que foi o contemplado com o livro do escritor Cláudio. Sim, sim. Então, então fica sorteado Ok. este depois, Ele vai fazer nos chegar de últimos dias. alguma forma. Sim? Então, nos outros dias, nas outras noites, nós sorteamos os outros. Então, amanhã, a partir de 19 horas, nós temos aqui o Romildo Alves. Na sexta-feira, José Ronaldo. Então, nós teremos mais 2 escritores para fechar essa semana de literatura. Aí eu convido todo mundo que participou hoje, que convide mais um, que ajude os nossos escritores regionais da cidade pequena a darem voz, espaço para eles, e encorajar outras pessoas que queiram escrever, mostrar seu trabalho, que mostrem também, e também incentivar o prazer da leitura. Nós precisamos muito hoje de redescobrir e valorizar o prazer da leitura. Cláudio, alguma consideração antes da gente encerrar? Só agradecer o espaço, né, que você está nos permitindo compartilhar nossas experiências, e acredito que, quem sabe, o ano que vem a gente pode fazer uma semana mais cheia, inclusive, com pessoas de outras cidades aqui da nossa região, para que possa fazer esse compartilhamento. Nós tivemos uma experiência aqui, né, há 2 anos atrás, na rádio, de uma semana mesmo, de 6 dias, cada dia um escritor aqui da cidade, e ainda ficou isso de gente sem comparecer. Esses espaços que você nos proporciona, ele que fortalece o nosso trabalho e nos permite compartilhar na intenção de fortalecer também quem está na mesma caminhada que nós. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a essa oportunidade que você tem, né, dado para a gente e promovido a cultura aqui na região. Né? Você é uma pessoa que está sempre aí contribuindo com a cultura. E a gente tem mais que agradecer o trabalho, agradecer quem esteve conosco e também convidar para participar, para acompanhar as demais lives, né? O trabalho do Romildo, eu conheço o Romildo, acredito que ele vai contribuir muito. O Zé Ronaldo eu conheço melhor, por ser colega aqui de Mutum, ele pode falar das experiências dele, que são diferentes da minha, tá? Que são diferentes, mas vai no mesmo sentido de escrever, de colocar no papel o que ele pensa, a sua visão de mundo, a partir do que ele cria, né, na sua mente, e esse papel de estar, esse desafio da literatura, que é um desafio legal, um desafio que uma vez ou outra traz alguns sabores, mas o fato de você conhecer pessoas que te leem, de pessoas que comentam com você literatura, isso, como diz aquele velho jargão aí dos meios de comunicação, não tem preço. Né? Sim, sim. Então, a gente vai encerrando por aqui. Cláudio, quero muito agradecer por você ter atendido o nosso convite. Foi uma noite muito enriquecedora. A gente pôde conhecer melhor muita coisa que eu não sabia ainda desse universo de produção literária, porque eu estreiei recentemente, né? Foi em dezembro que eu publiquei meu livro. Então, eu escrevo livro técnico, mas como eu já tenho muita coisa produzida também de poema, eu tenho peças e alguns outros trabalhos, textos diversos, um caminho que eu preciso também achar uma direção, porque ainda é para mim novo, né? Então eu agradeço muito por você ter atendido o convite, e a gente continua durante essa semana aí, né, contando com o seu apoio para ajudar a divulgar, convidar mais pessoas, e as próximas oportunidades que aparecerem, eu conto com você para a gente promover novas oportunidades para valorizar esse trabalho que é do escritor. Pois então, mais uma vez agradecendo, né, a oportunidade de estar com você. Então, tá, muito obrigado, pessoal. Amanhã, às 19 horas, nós temos, então, um encontro aqui com o escritor Romildo Alves, que é de Pocrane, Minas Gerais. E a gente vai conversar com o tema
falando de quem gosta de escrever. Então, muito obrigado por você acompanhar até aqui e esperamos todos vocês amanhã novamente. Convide um amigo e teremos amanhã o sorteio de mais um livro do escritor Cláudio Mendes. Então, boa noite a todos, muito obrigado, Cláudio, e até mais. Obrigado.